Você já se apegou a algo, a uma situação, a uma pessoa, a um trabalho, na qual você tinha ali uma certeza que não estava dando certo, mas resolveu persistir em dar continuidade a essa situação? Bom, essa foi uma questão que foi me passada ontem por uma querida colega minha, no qual ela me perguntou se essa condição de nós insistirmos naquilo que não está dando certo, se isso também tem a ver com medo, se isso tem uma relação com medo. E ela fez essa questão do vídeo que eu publiquei ontem, que é o episódio 80, no qual eu falo que o medo da dor é pior do que sentir a própria dor. E quando ela me pergunta isso, ela justamente tenta relacionar essa questão nossa de nos apegarmos a certas condições, a certas situações, no qual, bem, a gente está claro que não está dando certo, a gente está claro que aquilo não está bom e a gente tenta persistir. Por que que isso acontece? Isso é algo, é um problema que cada um carrega em si, é algo muito singular ou é uma característica do ser humano? Então, se você quer entender um pouco disso, senta aí que eu vou te contar uma historinha bem bacana para você entender um pouquinho mais de como o nosso cérebro, de como o nosso comportamento funciona. Beleza? Então vamos assistir esse videozinho que ele tá bem legal. Sou uma lutadora e não desisto nunca. Essa foi a frase da Liz Truss, um dia antes dela pedir a renúncia do seu cargo como primeira-ministra no Reino Unido. Bom, essa atitude dela é uma atitude muito rara, que é a capacidade de desistir, a capacidade que você tem de falar, chega, para mim, eu estou ali no meu ápice, isso não faz sentido para mim continuar, então eu prefiro aqui parar, desistir, não dar continuidade nisso. O problema é que isso não é uma característica comum do ser humano. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de desistir das coisas. Ele tem ali a maneira de ele processar, de ele pensar sobre perdas e ganhos, não é tão clara como eu estou conversando aqui e você está interpretando isso. É muito simples eu falar para você, não, desista disso. O problema é que você não vai ter essa clareza, essa maneira desse olhar quando você está vivenciando um momento no qual você já batalhou, você já lutou, você já se dedicou a algo e você ter que desistir porque você está vendo que não está dando certo. Nosso cérebro ele tem muita dificuldade de fazer isso. Ou seja, ele sempre vai tentar encontrar uma justificativa, uma maneira de recalcular as perdas e ganhos para tentar nos próprios persuadir, ou seja, persuadir a nós mesmos quanto àquela condição, quanto àquela situação, porque ele tende sempre a insistir em algo, porque o ato de ele perder é muito difícil. E isso tem a ver com perdas e ganhos e também tem a ver com o próprio medo, o medo de perder, o medo de se sentir apequenado, o medo de sofrer porque você não deu continuidade. Aquela história, né? Se você não tentar, você nunca vai conseguir. Mas a tentativa ela tem que ter um limite, você tem que ter ali um status de começo e fim, porque pode ser que você esteja insistindo e perdendo muito o seu tempo em algo que efetivamente não vai funcionar ou não é o momento certo para isso. E aí o cérebro nosso ele vai sempre ser o inimigo nessa condição, nesse momento. E é quando a gente precisa de clareza, é quando a gente precisa desacelerar, quando a gente precisa parar, repensar e recalcular. Só que esse recálculo, essa estruturação de conseguir reconstruir uma lógica para lidar com aquela situação que não está dando certo, que não está funcionando, isso tem que ser colocado no papel. E muitas vezes a gente precisa até de ajuda externa para que nos auxilie a pensar um pouquinho fora, a nós tirarmos a nossa emoção do ato. E por que isso tem a ver com medo? Porque isso também é um atributo da emoção. O fato de só de pensar que nós vamos perder algo já gera uma angústia, já gera um sentimento ruim. Imagina aquilo que você se dedicou, que você batalhou, que você correu atrás, que você fez ali estar presente, deu o seu melhor. Imagina você ter que olhar para você mesmo e falar assim, cara, vou desistir porque não está dando certo. Só de você pensar nisso, isso já gera uma certa construção emocional que vai desenvolver um sentimento muito negativo, muito ruim, muito pesado para nós.
E quando toda vez que a gente vai sofrer, que a gente vai perder, o nosso sistema emocional ele vai alarmar. E justamente por causa do medo, o medo de perder, o medo, a dor de perder. E isso é algo natural no ser humano. Existe um livro que chama Quiet, da Annie Duke. Eu vou deixar no final depois falar um pouco a capa desse livro para explicar um pouco esse livro, mas esse livro ele fala justamente dessa condição nossa. Ele demonstra ali em alguns estudos que a Annie fez, justamente demonstrando, por exemplo, que os grandes jogadores de pôquer são aqueles que conseguem não sentar numa mesa pela emoção, que consegue tirar, pelo menos tenta encontrar mecanismos, algumas ferramentas para escapar do atributo que está característico do ser humano, que é a emoção, para não deixar a emoção tomar conta e isso não alterar a lógica, a consciência dos atos. E os grandes jogadores, aqueles que são os campeões, que conseguem vencer maior número de partidas, eles sabem parar, eles sabem a hora de parar, eles sabem analisar e fazer esse cálculo de uma maneira muito mais fria, muito mais, como se diz, uma maneira muito que envolve, tenta tirar praticamente toda a sua condição emocional para fazer uma análise fria daquela situação. Então normalmente eles abandonam em torno de 70%, 80% das jogadas que eles fazem, justamente para não cair ali na condição da emoção tomar conta e você acabar agindo sem pensar. Eu sempre reforço isso, que toda vez que a emoção ela aflora, a emoção negativa aflora em nós, a gente tende a perder a capacidade lógica, a capacidade estratégica de fazer as coisas. E isso é uma condição natural. E nisso, claro, tem a ver com o medo e claro tem a ver com a dor. Por quê? Porque o medo ele está presente justamente como uma construção que a emoção nos dá, como um atributo que a emoção nos dá, para a gente acender aquela luzinha amarela e a gente pensar, cuidado, se você está com medo é porque algo não está indo bem, algo não está acontecendo. O problema é que a gente não pensa muito, a gente deixa se dominar pela emoção e aí acaba caindo nos nossos próprios viés, nas nossas próprias... A gente acaba sendo, entre aspas, enganado por nós mesmos. Um exemplo disso é aquilo que se chama o viés do custo irrecuperável. O que é o viés do custo irrecuperável? Imagina o seguinte, você se desloca da sua casa para uma determinada loja que fica tem uma certa distância de onde você está e ali houve um trabalho, houve um deslocamento, houve um gasto presente ali para que você consiga chegar até essa loja onde você quer fazer sua compra, por exemplo, de roupa ou de eletrodoméstico, enfim, você vai destinar um custo, um gasto ali. Você chega a essa loja e você não encontra o que você quer. Bom, uma pessoa sensata, uma pessoa que vai agir não pela emoção, mas pela sua condição lógica, normalmente, ela não deixando ela ser influenciada pela emoção, ela vai falar, beleza, não tenho o que eu quero, vou procurar outra loja. O problema é que a maioria das pessoas sente a frustração. E a frustração é algo muito negativo. Para suprir essa condição de frustração, o que a pessoa vai fazer? Comprar algo dessa loja, mesmo que ela não queira. É uma maneira do cérebro justificar, ele vai pesar nele. Bom, eu me desloquei, eu perdi meu tempo. Aí ele começa a justificar. Poxa, eu acho que eu não tenho tempo para voltar aqui. Eu acho que eu não tenho tempo para procurar em outro lugar. Eu acho que vai gastar mais. Aí ele começa a criar certas justificativas no qual a pessoa acaba optando por comprar algo que ele não queria. E esse exemplo bem pequenininho que eu estou falando aqui, isso acontece a nível de liderança, a nível de gestão. A pessoa investe e vê que não está tendo ali retorno que ele esperava ter. Em vez de parar naquele momento e falar, não é a hora, não é o momento, ele acaba querendo investir mais aquilo que se dá o nome de teimosia. E a teimosia também tem a ver com frustração. Para ele não se sentir apequenado, não sentir que ele não alcançou, que ele não conquistou, que a ideia dele não era tão boa assim, ou que o projeto não era um projeto adequado, ele, para suprir a sua própria maneira de olhar para si mesmo, a pessoa acaba fazendo apostas
em determinadas condições e situações em que não ia dar certo, e mesmo assim ele persiste, enganando ele com ele mesmo. E é aí que o momento que você tem que entrar com uma frieza de olhar para você não ser vítima das falácias que nós mesmos construímos para nós. Quem escreve isso é um cara chamado Robert Taylor, que foi ganhador do Prêmio Nobel, no qual ele tem um livro que ele justamente ele explica por que isso acontece com o ser humano. Essa questão de você não querer se sentir perdedor, não querer achar que você foi abatido por uma condição, ou que você não é bom o suficiente e por isso não deu certo. Esse tipo de abordagem de fazer de nós com nós mesmos é uma bobeira, é uma alucinação, é uma coisa sem pé e sem cabeça, porque a gente precisa compreender que nem tudo dá certo, e talvez não seja nem que a ideia seja ruim, não seja nem que a gente tenha feito algo errado, mas aqui não é o momento, ou perdeu também o time do momento. E muitas vezes você vê projetos quebrarem, projetos irem aí água abaixo, enfim, acaba prejudicando uma empresa toda, uma equipe toda, um planejamento inteiro de uma estrutura organizacional, justamente pela teimosia da pessoa não conseguir enxergar que o problema não é o projeto, não é o esforço, não é a dedicação, é que perdeu o time, não faz mais sentido aquilo, ou não é o tempo para aquilo. Enfim, isso também tem a ver com outro viés, que é o viés do status quo. Ou seja, a pessoa que se coloca dentro de uma zona de conforto e ela quer manter aquele tipo de padrão, ela quer insistir em manter aquelas rotinas, aquelas estruturações. E isso também pode levar a nos enganar, a gente achar que está bom. O problema é que não está bom. Você quer um exemplo disso? Você pega ali esses últimos anos que nós passamos com a pandemia. A pandemia nos colocou uma certa condição de ficar isolado dentro de uma casa, isolado junto com algumas pessoas, e outras pessoas que não tiveram essa felicidade acabaram ficando sozinhos dentro de casa. E a pessoa foi se acostumando com isso. E a partir disso, a pessoa entende que é natural viver assim, viver no isolamento, viver trancado dentro de casa, viver ali entre quatro paredes. A pessoa acaba adotando aquilo como status quo, como um modelo natural, como algo normal. E não é normal. Não é. O ser humano é um ser social. Ele precisa estar com as outras pessoas. Ele precisa do calor humano. Tem um livro também muito bacana que explica sobre isso, eu vou deixar no final, que é do economista William Samuelson. Que ele explica justamente essa ideia desse viés do status quo, de a gente se adaptar a certa condição e achar que aquilo é normal. Ou, por exemplo, a gente perde o emprego e passa a viver uma condição muito pior. E a gente acha que aquilo é normal e se acostuma com aquilo e para de buscar, para de querer crescer, para de tentar buscar outras alternativas, outras maneiras de vencer na vida, tentar outras estratégias, outros modos de olhar a vida, e a pessoa, não, ela se acostuma com aquilo que foi se naturalizando por uma certa condição, por uma certa situação, mas não é normal, você pode muito mais. O problema é que você entra nesse viés do status quo. Isso é um lado muito obscuro do ser humano, no qual a gente tem que se policiar, porque nós podemos ser vítimas de nós mesmos. Então, enfim, tem que olhar, a gente tem que aprender a olhar para nós e perguntar, fazer esse auto-feedback. Cara, tá bom assim? Tá legal assim? Isso corresponde à minha expectativa, à minha ambição, ao que eu espero da minha vida, ao que eu espero do meu trabalho, ao que eu espero dos meus esforços, para que a gente não caia nesse viés. O outro são os descontos temporais, que é uma outra maneira de também a gente falaciar certas condições, porque a gente acha que pode dar mais trabalho se ficar, se correr atrás, se buscar outras alternativas, buscar outras possibilidades. Os descontos temporais é um exemplo, vou dar um exemplo claro. Se você é uma pessoa que tem a chance de ganhar, sei lá, 20 mil reais daqui um mês, ou 10 mil reais agora, as pessoas tendem a aceitar os 10 mil, porque ela não, na cabeça dela, a diferença entre 10 e 20 mil, ou se isso não está acontecendo com você, você vai perceber que a gente está falando de uma diferença que é o dobro.
quando você está fora do problema. O problema é quando isso acontece com você, essa percepção, essa lógica de que a diferença é o dobro, você não consegue ter. Você cai vítima do seu próprio viés. Então, quando a gente coloca em certas situações, principalmente quando a gente precisa de algo e alguém nos oferece uma coisa, sabendo que a gente pode ter algo muito melhor, se a gente tiver um pouquinho mais de planejamento, um pouquinho mais de paciência, a gente não consegue fazer esse cálculo na cabeça. Isso também é um desvio comportamental que muitas pessoas se pegam e acabam sofrendo prejuízos incontestáveis, prejuízos imensuráveis. Por quê? Porque ela só consegue enxergar aquela necessidade daquele momento e não enxerga o quanto seria o ganho se ela conseguisse planejar uma maneira ou dar um tempo para alcançar algo muito maior. Bom, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o objetivo desse vídeo aqui é justamente dar continuidade à ideia ali da dor, a ideia do medo, o quanto a emoção nos domina e o quanto a gente pode querer persistir em continuar algo, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja um projeto, seja algo que a gente esteja investindo nosso tempo, nosso dinheiro, nossa capacidade intelectual, ou seja, a gente de vez em quando a gente tem que parar, principalmente se a gente está ali como uma mãe, como um pai, como um responsável, como um gestor, como um líder, como um empreendedor, como um empresário. A gente tem que parar de vez em quando e olhar para nós para que a gente não seja vítima de nós mesmos. Porque o cérebro ele sempre tende ali a procurar encontrar algumas respostas que possam justificar os nossos erros. E isso é um problema do ser humano, enfim, é algo comportamental e ao mesmo tempo são estruturações cognitivas que podem nos fazer sofrer muito mais do que a gente acha que sofreria, sentir muito mais dor do que a gente acha que sentiria, simplesmente porque a gente às vezes se acovarda de olhar para nós e falar assim, pô, errei, beleza, vamos agora para outro caminho. Ou então, pô, não deu certo, beleza, vamos seguir para outro caminho. Ah, esse não foi o melhor momento, beleza, vamos tentar outras coisas diferentes. E reconhecer, às vezes, que aquilo que a gente aprendeu como estudo, que aquilo também não serve mais para aquele momento. Vamos partir para outros conhecimentos, vamos partir para outras propostas, para outros desafios. E a gente precisa fazer esse auto-feedback, essa autoavaliação, para que a gente não sofra, não vire ali uma vítima da nossa falta de coragem de olhar para nós mesmos e falar assim, meu, até aqui deu, daqui em diante, chega, daqui em diante eu quero uma vida nova, um relacionamento novo, um emprego novo, um projeto novo, um sonho novo, ambições novas, estratégias de vidas diferentes. A gente precisa de vez em quando dar esse alerta para nós mesmos, para que a gente possa, enfim, voltar a ter controle da própria vida. E sempre lembre que eu volto a reforçar o vídeo de ontem. Se você está sentindo medo ou sentindo o medo de um sofrimento, ou um medo de uma dor, se esse medo está acontecendo, é porque você mesmo está falando para você mesmo, cara, algo não está bom. Então, se eu estou com medo, eu preciso aqui estrategicamente entender o que esse medo quer dizer, colocar isso ali no papel e ver qual que é a melhor maneira para lidar com aquilo e, de repente, se não é a hora de eu falar assim, não, para mim chega, isso não está me complementando, não está me tornando uma pessoa melhor, eu não estou ganhando com isso, então eu daqui em diante vou tomar novas decisões, novas escolhas. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado, espero que isso tenha ajudado você a pensar um pouquinho sobre essa questão do porquê que a gente tende a insistir, mesmo sabendo que as coisas já não estão boas, já não está dando certo, e espero que isso faça você dar uma repensada aí. E se você não está conseguindo fazer esse repensar, essa maneira de fazer essa análise de você com você mesmo, procure um especialista, procure um bom terapeuta cognitivo, comportamental, procure um bom coaching, uma pessoa que tem uma estruturação, uma formação aí, que entenda o comportamento humano, que entende a psicologia comportamental. Uma pessoa dessa pode te auxiliar aí a você sair dessas armadilhas que a gente mesmo constrói para a gente. Beleza, pessoal? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.